Olá, nesse vídeo tutorial eu vou mostrar como você trabalha no NX com planos, eixos e coordenadas, sistema de eixo de coordenadas. Então vamos lá ao programa NX, né? Bom, o nosso último curso foi ainda sobre elementos de rascunho, né? Sobre curvas. Também mostrei antes do último vídeo sobre arcos, linhas e etc. Os comandos que eu mostrei até então eram comandos básicos de rascunho, né? E agora já começar a expandir outras opções que vão além do rascunho, né? Então vamos conhecer aqui a opção de plano, eixo e coordenada. Os comandos são esses daqui, ó. Se você vem na aba Home do programa, onde tem um plano aqui, ó, você vai clicar nele e vai aparecer três opções principais, né? Bom, para que serve plano, para que serve eixo, para que serve sistema de coordenadas? Serve para muita coisa, né? Serve para várias situações diferentes. Pode ser criação de um rascunho, pode ser para cortar uma peça, pode ser para criar uma referência, enfim. Não tem, vamos dizer assim, um objetivo único para criar essas opções, né? Você cria para uma finalidade que vai depender daquilo que você quer, né? Nesse tutorial eu vou explicar mais esses comandos mais para rascunhos, né? Mas a princípio eles servem para várias coisas diferentes. Beleza? Então vamos lá, né? Antes de eu começar a iniciar os comandos, né? Eu estou aqui no meu eixo de coordenadas sendo mostrado, nenhum comando ativado, né? Para vocês conhecerem aqui o básico de trabalhar com o 3D do NX, é bem simples, né? Se você clicar com o botão no meio do mouse, pressionar e mover o mouse, olha o que acontece com o programa aqui, ó. Você pode girar a sua tela, né? Rotacionar, orbitar a sua tela aí, né? Isso fica melhor visível quando você tem um objeto 3D, né? Por enquanto tem só esse eixo mesmo, então eu posso tirar esse eixo aqui para visualizar melhor, né? Existe ainda uma outra opção em 3D que você pode pegar o seu objeto e jogar mais para a esquerda ou mais para a direita, mais para cima ou mais para baixo, né? Como é que você faz isso? O botão do meio do mouse e o botão direito do mouse, os dois pressionados juntos, eu pego ele e jogo mais para cá, ou pego e jogo mais para cá, ou para cima, para baixo, qualquer lugar que eu quiser, né? Bom, deixa eu trazer mais para cá. Se eu tivesse ainda um objeto 3D na tela, se eu girasse a rodinha do mouse, eu poderia aproximar. Bom, eu estou girando aqui a rodinha do mouse e você pode ver que o meu eixo de coordenadas não muda, né? O eixo de coordenadas ele não é escalável, né? Vamos dizer assim. Ele tem um tamanho fixo na sua tela, ok? Então você não consegue aproximar ele, tá? O último comando aí para vocês conhecerem para trabalhar a visualização, né? Botão direito do mouse. Você tem aqui o comando Orient View, orientar a sua visualização. E eu posso escolher a vista isométrica, vista superior, frontal, papapá. Você pode escolher aqui pelo a tecla de atalho, né? Então, por exemplo, isométrica. Olha, ele já deixou isométrico. Eu quero vista superior, botão direito, orientar vista, vista superior, vista de topo, né? Ah, eu quero a vista frontal, né? Frontal, tá aí. É isso aí, pessoal. Eu vou voltar à minha vista isométrica. Como eu já sei que por aqui é a tecla End do teclado, né? Então vou clicar em End. Tá aí, ó, vista isométrica. Ok? Então é isso aí. Bom, como é que você trabalha com planos, né? Planos você pode utilizar, vamos dizer assim, para rascunho, a princípio, né? Ele serve para várias outras coisas, mas rascunho a princípio, né? Então, por exemplo, eu quero criar um plano, eu tenho que tomar como referência alguma outra coisa que já existe, né? Então, quando você inicia uma peça, você já tem aqui três planos criados: o plano XY, o plano YZ e o plano XZ, né? Vai aparecer essa janela para você aqui, ó, de criação de plano. Então, vamos lá. Eu vou começar selecionando aqui, por exemplo, o plano XY. Clico nele. O que ele faz para você, né? Quando você clica num plano, ele começa a criar uma distância aqui de plano em que você quer trabalhar, né? Então, por exemplo, eu quero criar um plano paralelo ao plano XY, né? Você clica no mouse clica na setinha, arrasta com o mouse e você pode modificar a distância que você quer aqui, né? Ou então você pode digitar também. Eu quero a distância de 10, tab. Ele cria um plano paralelo ao eixo XY de 10. Quero 20, tab, né?
ou quero outra medida qualquer. Eu vou arrastando aqui, né? Então, mas eu não quero 35 para cima, eu quero 35 para baixo, né? Você pode fazer de duas formas isso. Você clica e arrasta aqui, ó, até ficar negativo, né? Ou, deixa eu voltar aqui para cima, ou você vem aqui, ó, reverse direction, para reverter direção, né? Você joga o plano para baixo. 2 cliques também serve, tá vendo? 2 cliques você pode joga para outra direção. Ok? Então vou começar criando um plano aqui de, sei lá, 20 milímetros. Eu vou clicar OK, ou botão no meio do mouse, ó, né? Se você não conhecia, esse comando aí serve para concluir alguma ação. E eu posso criar um rascunho sobre esse plano. Se eu vier aqui no comando de criar rascunho, selecione um plano, eu quero esse plano aqui, OK. Eu posso criar o rascunho que eu quiser, né? Vamos criar aqui um retângulo bem simples, bem básico, né? Criei o retângulo, quero finalizar o rascunho que eu iniciei, eu venho aqui em finalizar rascunho. Com a cabeça isométrica, olha o que aconteceu, né? Você pode ver, se você girar o mouse, ó, que o rascunho que você criou está coplanar com aquele plano que você criou, né? Mas se eu modificar esse plano aqui, será que o rascunho vai junto? Vamos testar, né? Eu vou clicar aqui 2 vezes sobre o plano. Ele voltou à edição do plano. Eu quero jogar esse plano mais para cima aqui, ó. Então vou clicar, arrastar 30. Ok. O que aconteceu com o meu rascunho? Ele acompanhou o plano que eu criei, né? Simples, prático, tranquilo. Tudo bem? Então, se eu movesse para baixo, mais para cima ainda, qualquer opção você criaria, aí o rascunho acompanharia, né? Tá. Deixa eu deletar esse rascunho aqui. Cliquei sobre ele, cliquei naquele X, né? Uma outra opção aqui de criação de planos. Vamos supor aqui, né, que eu quero criar um plano exatamente entre esse e o plano X e Y. O que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui na opção de criar plano, né? Ou se clicasse aqui diretamente serviria. O que eu vou fazer? Eu quero um plano exatamente entre esse e esse. Preciso fazer conta? Não. Clico no plano, ele diz a distância. Beleza, até aí é o que a gente já tinha visto. Clico no outro plano, olha o que ele fez aí, ó. Ele criou um plano intermediário entre esses dois, né? Até para facilitar a visualização, para vocês entenderem que esse aqui é outro plano que eu fiz depois desse, eu vou até aumentar aqui, né? Clicando nessa bolinha aqui. Beleza. Então ele está entre um plano e outro. Se eu pegar esse plano de cima, arrastar ele mais para cima ainda e clicar OK, esse plano ainda está intermediário. Então, pessoal, vocês entenderam, né? Movi esse plano grande está preso com o plano pequeno, né? Vou deletar os dois para exemplificar outras situações. Então, supondo que eu quero criar aqui vários planos paralelos uns aos outros, né? Eu vim aqui em criação de plano, clico nesse, e aqui eu posso dizer o número de planos que eu quero criar a mais. Então, por exemplo, eu quero criar 3 planos paralelos. 3, tab. Olha o que aconteceu. Vai criar aqui 3 planos no total, né, com distância de 20 entre cada um. Se eu for arrastando a setinha, ele vai modificando aqui para você. Ok? Ok, então. Né? Você pode ver aqui pela árvore que ele está aqui ainda. Se você quiser editar a distância, você tem que procurar o primeiro plano. Se você vier aqui no segundo, você consegue modificar a altura, né? Então, se eu quiser modificar, clico 2 vezes no primeiro e subo aqui um pouquinho, clico OK. Os de cima vão acompanhar a distância. Beleza, então. Tá, vou deletar esses planos. Outra coisa que você pode fazer com planos aí, né? Datum plane. Por exemplo, ângulo, eu quero trabalhar com ângulos, né? Se eu clicar em um plano, né, até marcar uma opção aqui, e clicar no outro plano que esteja em ângulo em relação ao primeiro, né, tipo esse está 90 graus em relação a esse.
Se eu clicar nos dois, ele pega um intermediário entre um plano e outro, né? Ele cria como se fosse 45 graus. Né? Então, se eu tivesse aqui dois planos, cada um deles de 60 graus entre eles, ele criava um plano a 30 graus. E assim por diante, pessoal. Beleza? Vou clicar OK aqui. Beleza, confirmei esse plano. Beleza. Uma outra opção de criar planos com ângulos, né? Eu vou ativar aqui o comando de plano, né? É você fazer o seguinte: você clica em um plano qualquer e você clica no vetor do eixo ou numa aresta de uma peça, né? Que a gente vai chegar ainda nessa etapa. Clica aqui, ó, e você pode digitar aqui o ângulo que você quer em relação a esses dois valores. Beleza? Então, essas daqui são as formas de você criar um plano, qualquer plano que você queira. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu deletar aqui. Uma outra forma de você trabalhar com referências, né, é você trabalhar aqui com eixos. Né? Então, como é que funciona os eixos? Vamos supor aqui que eu tenha... Vou criar um plano qualquer aqui. Bom, como é que a gente pode criar eixos, né? Os eixos, você pode vir aqui, ó, comando de criação de eixos. Então, por exemplo, eu quero criar um eixo que é normal a esse plano que eu acabei de criar aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse plano e vou clicar em um ponto qualquer desse plano. Vamos supor que eu quero pegar aqui o ponto da origem. Clico aqui, naquele ponto, e olha o que ele fez. Ele criou aqui um eixo que é normal àquele plano que eu havia desenhado. Ok? Vou criar mais um aqui, né? Então eu quero fazer a mesma coisa, só que criar um eixo normal, não nesse ponto, mas em outro, né? Seleciono o plano, seleciono um ponto, e ele criou aqui um eixo normal naquele ponto que eu havia definido. Uma outra forma de criar eixos, né, é você clicando numa linha. Quando você clica numa linha, ele cria um eixo aí colinear com aquela linha que você havia definido. E uma terceira forma de você criar eixos, você clica em dois pontos. Por exemplo, eu quero esse ponto aqui e quero esse ponto aqui. Deixa eu clicar, beleza. O que ele fez? Ele criou um eixo aqui na medida, nessa direção e nesse sentido. Né? Para que serve isso? Né? Para que eu estou fazendo isso? Né? É que você pode criar planos. Né? Uma das funcionalidades do eixo é você poder utilizar ele para criar planos posteriormente. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar, criar aqui, ó, Datum Plane, né? Criar um plano. Clico sobre esse eixo que eu já havia criado e olha o que ele fez aqui, ó. Ele criou aí para você um plano normal aquele eixo, certo? Tá bom. Pessoal, então por último aqui, deixa eu deletar tudo isso. É a opção de você criar eixo de coordenada. Para você criar eixo de coordenada, você clica aqui, Datum CSYS, Coordinate System, né? Não sei o que. Você clica aqui. Vai aparecer como se fosse um eixo de coordenadas aqui com setas, né? Se você clicar sobre essas setas e arrastar, é possível você mover esse eixo para a direção que você quiser, né? Então, eu deixo um eixo aqui, por exemplo, clico em aplicar, ele criou aqui um eixo para você, com 3 planos e 3 vetores. Se eu vier trazer ele mais para cá e clicar nessa bolinha aqui, inclusive, ó, eu crio aqui um eixo de coordenadas com 3 planos e 3 vetores. Para que eu posso utilizar eles? Né? Eu posso utilizar para fazer rascunho. Né? Eu clico aqui para criar um rascunho, passo o mouse aqui, né? Seleciono aqui o plano que eu quero, ou crio um plano referente a um eixo. Né? Você tem essa liberdade aí. Tá bom, pessoal? Bom, esses comandos que eu estou mostrando, assim, somente com a opção de rascunho, eles são ainda muito ineficazes. Eles vão ficar mais interessantes quando vocês começarem a trabalhar com sólidos, ok? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.